Cada ser humano tem um caminho detalhado por Deus para seguir, um alvo a alcançar, uma missão para cumprir. Nascemos para cumprir uma missão na Terra e temos então uma jornada a ser seguida. Deus fala para Elias enquanto ele está no deserto, e as palavras de Deus são impressionantes. Diz assim para Elias, só para você ter uma ideia: disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria. E aí continua o versículo, eu quero só me deter aqui. É que quando Deus vai encontrar o Elias lá no deserto, lembra que a gente está comentando essa história? Ele está lá no deserto, Deus diz para ele, a sua história não terminou aí não, Elias, volta ao teu caminho. Cada um de nós tem um caminho para seguir, e Elias tem o seu caminho, e nesse caminho estava faltando coisas a serem cumpridas. A vida de Elias não terminava no deserto, porque Deus tinha preparado Elias para ungir o Azael, rei da Síria, mas também para levantar seu sucessor, para estabelecer um legado. É que a vida da gente ela é maior do que o tempo que a gente vive. Por isso a gente precisa deixar um legado. A importância de se deixar um legado é a transferência da visão. É quando você tem uma visão tão grande que ela não pode morrer em você. Ela tem que se perpetuar naqueles que estão ligados à sua vida. Deus faz conexões e junta pessoas que estão enxergando a mesma coisa. Não desanima não, a pressão é assim mesmo, ela faz às vezes a gente chorar, se entristecer, ser hospitalizado, às vezes a gente tem um problema cardíaco fulminante por causa de uma pressão determinada, mas levanta a sua cabeça, volta ao teu caminho. Queria muito nessa oportunidade que você tocasse nas minhas palavras, como Elias tocou nas palavras do Eterno. Vai e volta ao teu caminho. A tua vida não termina no deserto, a tua vida não termina com medo, a tua vida não termina com fracasso, a tua vida é maior do que o deserto em que você está hoje, agora, passando por essa situação determinada. Deus chamou você para ir mais e muito mais além. Portanto, só tem uma maneira, é você ficar de pé. Você se erguer, se levantar. Se você está triste, abatida ou abatido, se você se encontra deprimido, se sentindo fracassado, porque fugiu de uma situação e não vê como voltar, eu digo, fica de pé. Procure Deus, procure intimidade com Deus. Eu não estou te dizendo que você precisa ter uma relação litúrgica com Deus, mas de intimidade com Deus. Não uma relação cultual, mas uma relação mais do que cultual. Uma relação de intimidade e comunhão com a divindade. Você é um espírito, precisa se relacionar com o Espírito de Deus. Deus é espírito, você é espírito. Portanto, você precisa estar conectado à sua fonte. É como uma planta que é arrancada a sua raiz do solo onde ela está e dentro de poucos momentos ela vai murchar. Assim somos nós fora de Deus. Nós temos raízes na divindade. Temos raízes em Deus. Jesus, ele veio para ser este conector entre a nossa essência e a essência divina. Ele se tornou homem para que eu e você nos tornássemos divinos como ele. Ele veio para nos aproximar, para nos ligar a ele. E você precisa, assim como Elias, para voltar ao caminho e ter sucesso na sua jornada, eu e você precisamos ouvir a voz de Deus, ter intimidade com Deus e caminhar na direção de Deus. Porque muitas das vezes o barulho ao nosso redor é ensurdecedor e nos impede de ouvir a voz de Deus. Mas eu e você, que somos um espírito, fomos criados para ouvir sensivelmente a voz do Criador. Permita-se, você é um tabernáculo terrestre que precisa ser possuído pelo tabernáculo celeste, a fim de que seja um altar para Deus. A Ele que nos chamou para a vitória, seja glória para sempre, e a você força
na sua caminhada. Volte-se para Deus, volte-se para o seu caminho e você será uma pessoa muito bem-sucedida. O amanhã é promissor, não desanime hoje. Eu desejo a você graça e paz. Até a próxima semana. Shalom.